Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro. Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum. E nós estamos lendo o Evangelho de Lucas. Hoje o texto bíblico é de Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão a alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus continua uma série de acusações contra os grupos dirigentes do judaísmo. Havia um conselho chamado de Sinédrio, formado por sacerdotes, doutores da lei e anciãos leigos do povo. Este conselho, o Sinédrio, governava a nação judaica. E Jesus utiliza uma forma literária muito conhecida pelos profetas, chamada invectiva. Ela é caracterizada sobretudo pela expressão ai de vós, muito típica dos profetas, como disse. Esta expressão ai de vós tanto é uma ameaça quanto também um chamado à conversão e à penitência. Os fariseus são intérpretes escrupulosos da lei mosaica e eles pretendem ser herdeiros espirituais dos profetas do passado. Até constroem túmulos para os profetas que foram mortos. Para Jesus, isso é um testemunho contra eles, pois comprova que os seus pais mataram os profetas e agora eles que estão numa nova geração constroem para os profetas os túmulos. Deus pedirá contas do sangue dos mártires. Desde Abel, que foi morto por Caim, lá no livro do Gênesis, até Zacarias. É bom fazer atenção. Esse Zacarias não é o profeta cujo livro está presente na Bíblia.
Ele é chamado também de Azarias. Aparece em 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 20 e 21. O profeta que denuncia a injustiça e denuncia também a ruptura da aliança, ele é eliminado. Depois, constroem um túmulo para ele como homenagem. Uma geração mata, outra geração edifica o mausoléu. Jesus então denuncia os assassinos dos profetas como fratricidas. Da mesma forma que Caim matou Abel, desta mesma maneira matam os profetas de ontem e de hoje. Irmãos que matam os irmãos profetas. Eles são herdeiros do pecado original contra a fraternidade. Zacarias é assassinado junto ao altar. Poderíamos dizer como que ele se transforma também em oferenda. É o que está para acontecer com o profeta Jesus de Nazaré. Continuando no texto, percebemos que outra investida de Jesus é por causa do controle do saber, sobretudo o poder de interpretar as Escrituras. Essa é outra forma de violência contra o povo pobre e simples, muitas vezes tido como ignorante. O muito saber pode inchar, transforma-se em autossuficiência, em soberba, em arrogância, em empáfia, especialmente quando esse poder não é compartilhado e não se torna serviço à vida. Os letrados, os soberbos, têm o monopólio e a chave de interpretação. E eles não permitem que ninguém mais entre por essa porta. Os fariseus veneram os profetas do passado, mas não estão dispostos a reconhecer Jesus como Messias. Jesus é o profeta esperado. Na subida para Jerusalém, a partir desse momento, Jesus passa a ser perseguido e praticamente sela a sua morte, assim como aconteceu com os antigos profetas de outrora. Desarmemos então, desarmemos o gatilho de todas as formas de violência. Oremos também pelas vítimas do terrorismo, pelas vítimas da guerra, especialmente as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.